Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E olha, esse vídeo hoje tá difícil, mas vocês pediram, realmente é desafiador. Vou procurar aqui ser o mais moderado possível, porque o que a gente vai ver aqui é coisa realmente bem intensa e existe, viu? E pode estar mais perto de você do que você imagina. Hoje a gente vai falar aqui de distúrbios e transtornos sexuais. Eita, vamos descobrir isso aqui, viu? Na minha faculdade de medicina eu estudei isso na disciplina de psiquiatria. E olha, eu já me assombrei naquela época. Imagine hoje. Então fica aqui comigo, porque você pode estar convivendo com alguma pessoa próxima a você que tenha isso e quem sabe não tem tratamento, tá bom? Normalmente é lá na cadeira do psicólogo ou no divã do psicanalista que essas pessoas enfrentam as suas sombras. São medos, traumas, bloqueios, perversões, maldades que permeiam as nossas relações. E olha, são relações afetivas, profissionais, mas também sexuais. E nesse quesito, Freud, o pai da psicanálise, ele fez uma grande revolução. Para ele, a sexualidade nos acompanha desde o nascimento até a nossa morte. É interessante o que Freud pensava. Então tudo para Freud era fase anal, fase oral, fase fálica, eram várias fases desde a infância até a morte. E ao longo da história da humanidade, quando as sociedades eram matriarcais, houve um tempo na nossa história em que as mulheres mandavam mais nas casas. Depois os homens passaram a mandar e hoje as mulheres estão voltando a mandar de novo. E o sexo era encarado com mais naturalidade. Mas a partir da Idade Média, a religião começou a demonizar o prazer e o sexo virou um tabu. Porém, por mais que haja bandeiras da moral, dos bons costumes, a gente continua sendo um ser sexual. Nós somos seres sexuais. Não tem como tirar a sexualidade das nossas vidas. Só se você estiver morrendo. Com a testosterona baixa, a progesterona baixa, você está doente. Mas uma pessoa saudável mentalmente, fisicamente, ela vai ter vontade de fazer sexo. Ah, Dayan, mas tem os religiosos. Ok, você está sublimando isso aí. Você está sentindo prazer de outra forma que eu não sei. E mesmo assim a gente sabe que não é bem assim. E agora mesmo nesse vídeo, só porque eu tô tocando nesse assunto, tem gente aqui que tá achando ruim. Porque é pecado, porque não tem nada a ver. E falar mais abertamente sobre sexo, assumir declaradamente a sua sexualidade é uma coisa recente. E o prazer entre quatro paredes não tem regras, desde que seja de comum acordo. Porém, se o seu parceiro ou parceira só costuma ter orgasmo, gozar ou fazer relação sexual de uma forma esquisita, beirando a criminalidade, aí você está diante de um quadro de parafilia. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Gente, esse barulhinho aqui é a chuva. Basta falar de um negócio desse que o tempo fecha, não é verdade? Pois é, ó. Ai, o trovão, porque o bicho vai pegar. Mas quando a gente fala de transtorno de sexualidade, a gente pode dividi-los em três categorias: disfunções sexuais, disforia de gênero e transtornos parafílicos. As disfunções sexuais estão na esfera orgânica do corpo humano. São as doenças crônicas como diabetes, obesidade e o avanço da idade, que baixam a produção dos hormônios sexuais femininos e masculinos, como testosterona, progesterona, estrogênio, estradiol. São mulheres na menopausa que sentem dor quando vão fazer ato sexual. São mulheres que estão praticamente sem libido. São homens que têm a ejaculação precoce. São pessoas que têm a libido afetada por medicamentos, em especial os antidepressivos. São pessoas que sofreram acidentes traumáticos, que ficaram paraplégicos, sem sensibilidade da cintura para baixo ou tetraplégicos. Já a disforia de gênero é um assunto que tem sido muito discutido nos dias de hoje, que são as pessoas transgêneras, ou seja, pessoas que não sentem que pertencem ao corpo que têm, se identificam com o gênero oposto ao do nascimento, ou seja, não se identificam com aquele corpo que nasceu. E por último, que é o foco do vídeo de hoje, os transtornos sexuais parafílicos, ou seja, as parafilias. E de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é um manual produzido pela Sociedade Americana de Psiquiatria, a parafilia caracteriza-se por ser todo e qualquer interesse sexual intenso que não seja aquele voltado para a prática sexual propriamente dita. O indivíduo consegue a obtenção de prazer somente a partir de determinado objeto, situação ou lugar. E eu sei que vai ter gente aí, mas espera aí, Dayan, se meu marido quiser que eu me vista de colegial, de policial sexy, de enfermeira gostosa, isso é algum transtorno? Será que ele é parafílico? Porque ele se vestiu de mulher para sair no bloco de carnaval? Doutor Dayan, você é parafílico? Você se veste de Dayana? Gente, a resposta é não. Calma.
Existem alguns fatores determinantes que devem ser observados. A parafilia se caracteriza por causar um grande sofrimento ou prejuízo a quem pratica, prejudicando as suas relações familiares, profissionais ou em outras áreas da vida. Então tem que ter prejuízo de alguma forma. Você se vestir de enfermeira e ter ali o nheco-nheco, não tem problema nenhum, não. Para você definir como parafilia, a pessoa tem que ter esses sintomas, esses interesses sexuais recorrentes. E essa prática anormal deve ocorrer por pelo menos 6 meses. E nesse pulsar dessa sexualidade deturpada, a pessoa pode cair na esfera criminal. Ou seja, aquela sua única forma de sentir prazer pode levar você aos tribunais de justiça. Os transtornos da sexualidade são estudados a partir da sexologia forense, que integra o campo da medicina legal. E prepare-se porque a lista de parafilias é extensa e bizarra. Primeiro deles, transtorno voyeurista. É o ato de espionar outras pessoas em suas atividades privadas, ou seja, coisando, isso sem o seu consentimento. Isso consiste na obtenção de prazer sexual a partir da visão de pessoas se despindo, nuas ou praticando relações sexuais com terceiros. E nessa prática, a masturbação está inclusa, ou seja, o cidadão fica ali, ó, e só... Ou então a mulher fazendo... Bom, existe o voyeur, aquele cara que acha bom, né? Ver a mulher tendo relação com outra pessoa, ou vice-versa, a mulher que acha bom, né? Se é tudo bem aceito, é feito um acordo, todo mundo, né? Tem corno pelo meio? Tem corno pelo meio. Mas eu, pelo menos, não faria um negócio desse, né? Não faria um negócio. Então, acaba ficar olhando o outro lá. Mas tudo bem, né? Não é um crime. Não beija a criminalidade porque tá todo mundo aceitando. Transtorno froteurista. As mulheres são vítimas recorrentes desse tipo de transtorno, viu? E significa tocar ou esfregar os genitais em outra pessoa sem sua aprovação. Geralmente, os praticantes desses atos escolhem lugares com grande movimentação, tá vendo? Fluxo de pessoas, justamente para facilitar a fuga. Como, por exemplo, transporte público lotado. Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, vamos colocar aqui, Will, coloca aí a notícia que teve no Rio de Janeiro, não foi? Do cara que ejaculou da mulher. Teve em São Paulo. Teve em São Paulo também? Em cidades como Rio e São Paulo, trem, metrô, tem vagões específicos para as mulheres. Os homens não podem entrar. Mas assim, Luiz, isso foi criado pelo menos para minimizar o número de importunação sexual que as mulheres estavam sofrendo. Concorda? Concordo, não. Acho bom que tem, mas é um absurdo. E se tiver uma lésbica se importunando a mulher lá dentro também? Transtorno exibicionista. Trata-se de um desejo de expor os genitais ou partes do corpo para as pessoas em público. Gente, eu sempre pensei nisso. Tem umas histórias de uns tarados que ficam na rua se masturbando, né? Digo, por que o cara faz um negócio desse, cara? A visão dele é correr o risco de ser pego. Doença, né? Então, nesse caso, o que estimula a excitação do exibicionista é a reação da vítima à exposição da genitália. Ai, meu Deus! Aconteceu muito isso comigo, mas não assim na rua. Tipo, ex-namorada minha, que olhava e dizia, meu Deus, como é grande! É brincadeira, é claro, mas assim, esse tema não tem como fugir dessas brincadeiras. E ó, quanto maior a reação de indignação da vítima, mais prazer o exibicionista sente. Ao passo que se o outro manifestar indiferença, né, o parafílico não vai sentir prazer. Então, para você que está encontrando com um tarado na rua, seja indiferente, né? Nem olhe para ele, faça de conta, tô vendo nada aí. Pequeno, não faça nada. Porque ele quer essa reação. Agora é o transtorno do sadismo sexual. O sádico, ele caracteriza-se por submeter a outra pessoa a situações de humilhação. Não só humilhação, mas submissão, sofrimento ou tortura. Os maus tratos, as injúrias e os castigos são as únicas fontes de prazer para esse indivíduo. Bom, e aqui eu vou abrir um parênteses. De acordo com os sexólogos e psicólogos, ter um sexo mais selvagem, entre tapas e beijos, né? Ser amarrada na cama, uso de um chicotinho, roupa de couro, cuecão de couro, mano, brinquedinhos eróticos mais loucos, isso aí não é sadismo, tá bom, gente? Desde que o seu orgasmo não venha proveniente só disso, de tortura. Coisinha de brincadeira, sem lesão, tá certo? Agora, existem casos aí que a pessoa sai sangrando, sai com fratura, sai com arranhão, aí o negócio já virou doença. Transtorno do masoquismo sexual. Bom, diferente do sadismo, no masoquismo, a pessoa gosta de sentir essa dor, essas humilhações e esses castigos que geralmente vêm do sádico. Por isso que muitas vezes o sádico e o masoquista andam de mãos dadas. Esse que vem agora é o pior deles, que eu acho. Transtorno
pedofílico. Esse é o transtorno sexual mais grave elencado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Nessa espécie de transtorno, o foco sexual está na prática da atividade com criança, em geral menor de 13 anos. Bom, a pedofilia é um crime hediondo que tem gerado traumas em muitas crianças, que ao longo da vida poderão se tornar adultos com uma visão deturpada sobre sexo, retraídos na sua sexualidade, caso não haja um bom tratamento psicológico. Isso tem que acontecer ainda na criança. Gente, eu como médico e como treinador de pessoas, eu atendi muitos anos em consultório. Eu vou dizer para vocês, o que eu pegava de paciente com problema psiquiátrico, com problema de ser travada na atividade sexual por conta de molestamento na infância, principalmente mulheres. Mas pasmem, não é só mulher não, viu? Homem também é molestado. Isso implicava até na dúvida no futuro de saber qual era a sexualidade da pessoa. A pedofilia é um assunto que não basta apenas o rigor da lei, não. Deve-se investigar, sobretudo, as causas que levam a esse distúrbio, para poder implementar o tipo de tratamento, como, por exemplo, inibidor de libido, como a castração química aliada ao tratamento psicológico. Às vezes alguém está assistindo esse meu vídeo e até percebe, cara, eu sou pedófilo. Então deixa eu te dar um conselho do fundo do coração. Se você sente que você tem desejo por criança, cara, procura um médico. Procura alguém para já prevenir e fazer a tua castração química, para você não fazer outras pessoas sofrerem o resto da vida. Nos Estados Unidos tem alguns estados que fazem isso. Injeção de altas doses de progesterona no pedófilo, ele é até solto, porque ele está capado, ele não faz mais nada. E aquilo é uma doença, Então, ele tem que voltar todo mês para tomar uma nova injeção. Se ele não voltar, ele é preso de novo. Então, no Brasil não é feito isso. E o que é que acontece? O cara é preso, aí os outros bandidos estupram o pedófilo, isso acontece muitas vezes, e aquilo ali não é tratado, não é resolvido, logo depois o cara sai da cadeia. Transtorno fetichista. Nesse caso, o excitamento sexual é provocado por partes do corpo, como mão, pé, cabelo ou de objetos utilizados, como roupa íntima, sapatos, óculos e etc. Por geralmente acontecer entre quatro paredes, nem sempre é levado à esfera do transtorno de distúrbio. Afinal, é considerado normal a atração do indivíduo por determinadas partes do corpo ou objetos do parceiro. Porém, quando passam a ser o foco e a única fonte de excitação, aí você adentra ao campo patológico. Imagina, você tem a sua esposa ou teu marido, não. Só faça o sexo se tiver o seu pé, lambendo o seu pé, é um negócio. Não, se não for o pé esfregando no meu rosto. Mas eu tenho um caso real aqui. Explicar para vocês. Quando eu era residente, médico residente de cirurgia lá em Recife, eu atendi uma paciente, que ela foi operada por algum problema no intestino que eu não lembro qual era. Nós fizemos a cirurgia intestinal dela e colocamos o intestino para fora, aquela bolsa que a gente chama de bolsa de colostomia. E o que acontecia? Ninguém gosta de ficar fazendo cocô pela barriga. Então a pessoa vai para casa, depois de 2 meses voltava para a gente reconstruir o intestino, ou seja, botar o intestino para dentro. Quem fez isso foi o Bolsonaro, que levou a facada naquela época. Bom, pasmem, eu estava no consultório do SUS, chegou um casal. Vieram para consulta, para revisão e para marcar a cirurgia para colocar o intestino para dentro. Quando eu disse, parabéns, agora chegou a hora de você se livrar dessa bolsa de cocô, a mulher olhou para o marido assim, eles se olharam, doutor, é porque a gente não quer colocar não, a gente quer que fique assim. Eu digo, mas não estou entendendo. Resumindo, eles estavam fazendo sexo agora pela bolsa de colostomia. O cara criou esse fetiche de fazer pelo intestino ali, saindo cocô e ele fazendo. Então, exatamente. E ela, eu não sei se ela estava sendo subjugada, mas eu não tinha cabeça para pensar nisso ainda. Era um monte de paciente para operar mesmo. Eu digo, tá bom, beleza, parabéns. Não entendia, ele não sabia. Ainda hoje, eu acho que se eu atendesse, eu iria conversar com os dois, entender e encaminhar para um psicólogo. Transtorno necrofílico. Gente, esse é pau. A excitação e o prazer sexual obtido nesses casos através de ato sexual realizado com um cadáver. Gente, cadáver, deixa eu contar uma história, tudo tem história, Então assim, no Crato, uma vez, na cidade onde eu nasci, uma jovem que namorava com um rapaz, ou era noivo, não sei. Essa menina teve um câncer, E o noivo dela morava no sul, ou seja, distante do Crato. Ela morreu, com câncer, fazendo quimioterapia complicada. E como o noivo ia demorar a chegar, ele não pegou o velório ainda para poder se despedir do corpo daquela menina. O que é que ele fez? Depois que a menina foi enterrada, ele foi ao cemitério, abriu a lápide, tirou a menina e transou com ela. Se despedindo dela, morta. Ainda deixou camisinhas por lá.
Pesado um negócio desse, né? O atentado violento ao pudor, bem como o estupro, também são consideradas práticas de um transtorno parafílico, porque o prazer sexual apenas é obtido através da repulsa da vítima e pela violência. Existe ainda um vasto número de parafilias que, em regra, não atinge a esfera criminal, tá bom? Como, por exemplo, zoofilia, que é a prática sexual realizada com animais, também conhecida como formicofilia, em que o praticante sente prazer sexual ao ter pequenos animais ou insetos como formigas, caracóis ou lesmas percorrendo seu corpo, em especial as partes genitais. O que a gente sabe aqui no Nordeste ainda é muito comum, viu, gente? Eu não sei na região Sul, ainda é muito comum crianças, adolescentes e adultos perderem a virgindade e transarem antes de transar com ser humano, com jumenta, com carneiro, com porca. Muito comum ainda. Mas eu não sei eu não sei se é crime. Vocês sabem não, né? Se o cara pode sai ser preso. Nunca soube de alguém que foi preso porque transou com a jumenta. Escreve aqui nos comentários, diz aí, é crime ou não é? Eu acho isso odioso. Eu acho nojento, né? Acho perverso, mas tudo bem. Edipismo. Rapaz, o negócio é pesado. É atração sexual específica pela mãe. É o famoso complexo de Édipo, tão estudado por Freud. E você conhece o eletrismo? É a atração sexual específica pelo pai, que está relacionado ao complexo de Electra. E esse conceito foi desenvolvido por Carl Jung, que foi aluno de Freud. O complexo de Electra, ele pode acontecer entre os 3 e os 6 anos. E é rápido, mas pode variar de acordo com a menina e com o seu grau de desenvolvimento. Na maioria dos casos, o complexo acontece porque o pai é o primeiro contato que a menina tem com o sexo masculino. Assim como o complexo de Édipo foi desenvolvido por Sigmund Freud, a resolução do complexo de Electra vai influenciar o desenvolvimento da vida sexual adulta e como a menina vai se relacionar com o sexo oposto. Gerontofilia, atração sexual por idoso em idade avançada. Acrotomofilia, a excitação sexual apenas por pessoas que possuem partes dos corpos amputadas, dentre outros. E ainda tem as parafilias relacionadas à obtenção do prazer sexual através dos fluidos e excrementos humanos, como fezes, urina, vômitos e sangue. Tem gente que sente prazer através do contato ou da ingestão da urina ou das fezes do parceiro ou da parceira. Mas a pergunta que não quer calar: quais os fatores que desencadeiam a parafilia? As parafilias geralmente iniciam-se na infância e ela vai se desenvolvendo como resultado de fatores genéticos, biológicos e psicossociais. As pessoas muitas vezes passaram por traumas, ninguém sabe, a gente não pode julgar, né, gente? E essas doenças surgem devido a fatores inerentes à história do indivíduo, suas experiências de vida, sua história familiar, a forma como ela lida com outras pessoas e com as situações do mundo. Deve ser levado em consideração também a adolescência do indivíduo, porque é quando a gente começa a conhecer o nosso corpo. É ali onde a gente tem as primeiras relações sexuais, pelo menos a grande maioria das pessoas. E nessa análise, o cérebro e os seus sistemas neuroquímicos desempenham um papel fundamental e para o diagnóstico tem que ser efetuada uma avaliação por parte de profissionais especializados que vão integrar uma equipe multidisciplinar. E essa equipe vai ter que recolher a história clínica, o exame físico, testes psicológicos, bem como fisiológicos, e tudo isso deve ser sempre feito sob consentimento, uma vez que existe um conjunto de situações que configuram uma prática criminosa e exigem a quebra de sigilo e reporte às autoridades. 85% dos casos de parafilia aparecem nos homens, mas a gente também pode encontrar parafilia nas mulheres, principalmente o masoquismo, que é o transtorno mais comum do gênero feminino. Ou seja, a mulher gostar de sofrer, né? O indivíduo com perturbação parafílica, frequentemente ele realiza numerosas tentativas para suprimir esse transtorno, mas com o tempo pode aumentar a dificuldade em controlar esses atos, sobretudo em períodos marcados por elevados níveis de ansiedade ou outras emoções negativas. Isso me faz lembrar muito aquele seriado do canibal americano Jeff Dahmer, né? Jeff Dahmer, né? Que ele sentia prazer em comer as carnes das pessoas e fazer relação sexual, ele matava muitas vezes para ter domínio, né? Era uma coisa louca. Na maioria dos casos, o percurso sintomático é cíclico. Você fica tendo várias vezes, mas pode aumentar ou regredir com o tempo. É comum haver mais de uma parafilia no mesmo indivíduo com o tempo, embora a maioria dos indivíduos dê preferência a uma parafilia específica. Existe uma tendência para o aparecimento ao mesmo tempo de perturbações como depressão, abuso de substâncias, principalmente o álcool e a disfunção sexual. Nos dias de hoje existem redes parafílicas bem estruturadas, que ajudam a vocês intensificarem a atividade. E isso tem acontecido na internet. Acredito eu que nessa deep web,
internets pesadas, né, obscuras. Existem grupos de pedófilos, então, e a internet tenta combater isso aí. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído para tirar suas dúvidas. Fique atento, né? Comece a entender tudo isso. É um tema muito delicado, né? Espero que eu tenha sido claro, espero que eu não tenha julgado, espero que eu tenha clareado a tua mente para você entender mais um pouco isso. E assim, esse tema foi um pedido de uma seguidora nossa. Então, se você tem algum tema que você queira que eu fale, escreva aqui nos comentários. Você conhece alguém com alguns desses distúrbios? Escreve aqui, só não vai botar o nome aqui, né? Quer dizer, nem sei se deve ou não botar o nome, mas não bota não, porque você pode ser imputado em algum crime, tá bom? Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.